Hoje conversaremos mais uma vez sobre este livro, mas em um único vídeo, e não haveria momento mais propício para tratar desse indivíduo feminino e ainda mais dessa burguesia ou classe média rural e decadente. O que vemos para hoje, Sanchos e Dulcineias. Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos de literatura, sempre partindo do nosso queridíssimo Dom Quixote de La Mancha. E hoje nós vamos conversar sobre um dos meus livros favoritos e que já foi considerado o Dom Quixote de Saias. O que é um termo, um título curioso, já que o Dom Quixote, ainda que seja homem, tem um aspecto bem universal. Apesar da protagonista desse livro ser uma mulher, termos uma análise do indivíduo aqui, a leitura não é somente sobre o feminino. Nós já fizemos, inclusive, nesse ano, uma jornada de leitura conjunta sobre Madame Bovary. Se você quiser entrar em mais detalhes, ler junto conosco, vou estar deixando aqui nos cards a indicação. Mas esse livro estava precisando de um vídeo único de apresentação um pouco mais decente, é isso que nós vamos fazer hoje. Você sabia que antes do título com o nome da protagonista, o Flaubert havia decidido chamar essa obra de Costumes de Província? O Gustave Flaubert não pensou nisso simplesmente porque tratava de costumes, de províncias, de mais de um personagem aqui na obra, mas ele fez isso para homenagear o Honoré de Balzac, um outro pré-modernista, modernista, simbolista, a depender do período que ele estava escrevendo e do crítico que você está utilizando para classificar esse autor, e que, de certo modo, como um bom modernista, ele estaria tratando tanto do indivíduo quanto do pensamento coletivo, e esses costumes da província abarcariam a visão mais coletiva, e esse título, então, abarcaria todos os outros personagens, o olhar coletivo na obra, mas é impossível negar o impacto e o protagonismo da Emma Bovary, por isso que até hoje o título utilizado para essa obra é o título dela. O nome dela como indivíduo não aparece, mas o seu nome social, o seu título, Madame Bovary, a esposa do Charles Bovary, parece de início ser o protagonista da obra Peronomútil. Existe um livro não literário que marca, segundo o Peter Gay, grande parte do modernismo. Ele divide um pouco essas leituras ou essas interpretações que se fazem das obras, não apenas no seu modo de produção, como algo individual, como algo coletivo, como uma tensão entre esses dois aspectos, ou um complementar, que é o Manifesto Comunista. Para o Peter Gay, tanto os romancistas quanto os poetas poderiam ser divididos, as suas obras como mais próximas ao manifesto ou mais distantes, tanto no aspecto forma, mas especialmente no modo como eles enxergavam a sociedade, se eles tratariam consciente ou inconscientemente dessa luta de classes. E dentro do estudo do Peter Gay, ele acaba considerando o Gustave Flaubert como o pai do romance modernista, exatamente porque no auge da sua carreira ele escreveu Madame Bovary. Esse seria, portanto, no século XIX, o livro que melhor critica aquela classe que receberá, então, o maior número possível de críticas, socos e pontapés literários, que é a burguesia. E qual seria, então, o maior veneno, a maior crítica dentro de Madame Bovary? A crítica às mulheres medíocres que traem os maridos? Flaubert cria a caricatura do burguês, não só da burguesia como uma classe, mas do indivíduo burguês, com vários toques de malícia. Então ele fará uma caricatura da mulher burguesa, do homem, do jovem, do velho, tanto da burguesia rural como da burguesia urbana, apesar que o maior destaque nesse livro é a burguesia rural. Desse modo, ele vai acabar criando um modelo que será seguido por outros consagradíssimos modernistas, como é o caso do Proust, por exemplo, no Em Busca do Tempo Perdido, que nós lemos na nossa maratona literária na semana anterior. Como ele produzirá, então, essas caricaturas? De modo geral, o livro Madame Bovary trata da Emma, ou da Emma,
conta a sua história um pouco antes no Solteira, quando ela conhece, né, o Charles, conta a história dele, como ele se forma médico, como eles se conhecem e se casam. Então, uma história fadada desse casamento. A Emma é uma jovem sonhadora, que tem uma certa paixão pelo Charles. Casam, tem uma filha, ela projetando nessa filha, então, a continuação dessa felicidade. E no final das contas, a Emma percebe que ela não é feliz nem no casamento, nem na maternidade, nem em momento nenhum. O momento de fuga, de êxtase, é quando ela está lendo os seus livros, os seus romances. Faz com que ela seja semelhante ao Don Quixote, porque exatamente inspirada nas heroínas dos seus romances, ela vai buscar por esse amor idealizado, por essas paixões avassaladoras no adultério. E nesses casos extraconjugais, a Emma não vai apenas tentar encontrar amor, paixão, sentimento, mas especialmente, muito mais importante do que isso, viver um pouco nesses momentos mais semelhante à aristocracia, a esses bailes, essas festas, viver nesse espaço onde vive a arte, o êxtase, prazer, exatamente porque ela se torna algo que ela considera melhor e acima do que na verdade ela é a esposa de um médico de um interiorzinho da França. Só que o que torna a Emma Bovary diferente das personagens, não só dos livros anteriores, mas inclusive dos outros livros sobre mulheres adúlteras que vão aparecer ou começar a aparecer depois disso, é que ela não é procurada. Ela procura, ela vai atrás dos seus amantes, ela os banca, a ponto de deixar, inclusive, a família na falência em busca de viver essa vida de modo, né, economicamente, no qual ela não poderia, criando uma angústia, porque esse desejo ele nunca é suprido e a dose vai se aumentando até chegar no momento em que não é possível mais saciá-lo, que ela chega, não vou contar totalmente como, mas modo como ela morre, gente, eu já expliquei que é o Don Quixote de Saias, então, como diz o Cervantes, Quijote tiene que morir. A descrição da morte da Emma é uma das descrições mais longas, degradantes, interessantes de morte na literatura ocidental. E com isso, eu também quero dizer um modo ridículo de morrer, porque é isso que o Gustave Flaubert vai fazer em todo o livro. Ridicularizar essa burguesia. E se a Emma é a protagonista da história, de certo modo a representante maior dessa burguesia, a sua morte também tem que ser a mais ridícula dentro desse aspecto social, claro. E ao mesmo tempo, metafisicamente, ela também é emocionante, ela também é tocante. Mas não é só da Emma que se faz Madame Bovary. O Flaubert nos apresenta diversos personagens que representam essa burguesia inculta, ridícula, uma classe média não apenas no estágio de classe em que eles se encontram, eles são medianos, medíocres, tanto de modo coletivo quanto nas suas realizações pessoais. O Flaubert, apesar de descrever muito bem cada indivíduo, fotografa uma espécie de delírio coletivo, formando memes com essas fotografias, muitas vezes até semelhantes com esses grupos beruleiros que nós estamos encontrando nas estradas brasileiras nos últimos dias. O Flaubert cria então retratos realistas de tipos sociais, das suas frustrações pessoais. Tanto é que existe dentro do livro uma espécie de tabloide, além das fofocas informais que rolam na região, que vão dar conta dessa vida medíocre de cada um desses personagens, individual, social e profissionalmente. Inclusive, até uma espécie de protestos num espaço que deveria ser voltado para a divulgação científica. Na verdade, nós temos charlatanismo e imbecilidade. Nós encontraremos uma mãe de vários filhos que vive criticando a moralidade dos outros, destruindo a vida dos outros através da fofoca e da difamação. Um farmacêutico charlatão que burla a própria ciência para tentar subir socialmente, ascender socialmente. Uma empregada que extorque a sua patroa por ter conhecimento dos seus casos extraconjugais. Aristocratas com formação, com conhecimento, grande parte do seu dinheiro ainda já estão ali em decadência moral quanto social e que exploram a burguesia, tanto no seu trabalho quanto nos seus corpos, para continuar tendo dinheiro, influência. Diferente do que nós temos em seguida, nos anos subsequentes do modernismo, em Madame Bovary nós ainda temos pouco acesso aos pensamentos dos personagens. Em Flaubert ainda há muito mais ação, inclusive muita descrição de espaço, de tempo e de ação, do que dos pensamentos. O que é muito interessante de se ver dentro
livro de crítica exatamente tantas e tantas pessoas em uma classe social que vive de aparência. O que se apresenta é muito mais importante do que, de fato, aquilo que se pensa. E porque esses pensamentos também não são muito agradáveis de estar tendo contato. Uma das principais críticas dentro dessa descrição da burguesia, tanto a rural quanto a da cidade, aqueles que aparentemente têm mais ou menos instrução também, isso não importa muito aqui, são pessoas incultas, que não sabem pensar por si mesmos, que não sabem apreciar aquilo que é único, que é original. Isso fica muito mais evidente quando a Emma vai ao teatro, quando ela vai apreciar as artes que estão ali dentro da catedral. Ela se sente viva, tomada por uma energia que emana dessas artes. Na verdade, por aquilo que ela representa, por quem tem acesso a essas artes ser de uma classe social acima. Então, quando ela está ali no teatro, quando ela está em meio às obras de arte, ela se sente superior, ela se sente maior, se sente mais viva, dominada por essa arte, mas no final das contas ela não entende porque aquilo é arte ou porque esse ou aquele teatro é melhor do que o outro, a não ser porque as páginas dos jornais dizem isso. É um puro sentimento de pertencer a essa classe que entende, mesmo que eu não entenda, ainda que seja por alguns segundos. E não porque a arte, não porque a arte é boa por si só. E assim como o Quixote, a Emma ela piora nos seus devaneios, nessa sua frustração, nessa forma de encarar o mundo, exatamente por ler sem critério livros. No caso dela, não livros de cavalaria, mas livros de romance, exatamente de mulheres que vivem em situação, em uma classe, em um mundo totalmente diferente do dela. A Emma usa a arte para fazer única e exclusivamente projeções. E não só em Madame Bovary, mas em todas as suas obras, o Flaubert acaba transformando os sentimentos num culto à arte. E como toda religião, aqueles que entendem a doutrina, aos que a distorcem, os que criam seitas e os que estão ali vivenciando aquilo por pura e simples emoção. Em um momento, o Flaubert, o primeiro grande romancista do modernismo, fala com Baudelaire, que segundo Peter Gay seria o grande poeta do modernismo, que a primeira, a primordial característica, qualidade da arte deveria ser a independência, a autonomia, a originalidade. Mas que existam outros bons livros sobre mulheres adúlteras, como o caso do Amante de Lady Chatterley ou Alexandre Scarlatti. Outros livros que critiquem a burguesia, pouco mais posteriores, como já citado Em Busca do Tempo Perdido, por exemplo. Nenhum deles, nesse período do século XIX, pelo menos, é tão original, tão realista, tão detalhado nessa descrição de espaço, de tempo da sociedade, que melhor elabora essa relação da sociedade, especialmente da burguesia, com a arte, quanto Madame Bovary. E o engraçado e interessante desse livro, não só porque o ponto principal da crítica e que fez com que ele fosse para julgamento pelo fato das descrições dos encontros extraconjugais da Madame Bovary, por ser uma mulher que tenta ascender a um espaço de poder, não era permitido às mulheres na época, é algo que o Peter Gay vai chamar de pensamento filisteu, de comportamento filisteu, que na verdade são os próprios burgueses criticando a sua própria classe. O Flaubert, o Balzac, o Baudelaire, esses tantos poetas e artistas importantes do modernismo em especial que criticavam a burguesia, grande maioria deles vinham dessa classe. E eles criticavam que exatamente a burguesia detestava, repelia tudo que era fora do comum, tudo que era posto fora de um padrão de moralidade, de coerência, de ideais que ela mesma projetou. Eles percebiam como a sua própria classe social era tosca, ridícula, e eles a criticavam exatamente porque nesse momento é uma das classes que mais impulsiona, digamos, financeiramente as artes, mas era a mesma classe que impedia com que a arte avançasse e evoluísse. E por mais que eu tenha mencionado essa classe nos dias de hoje para um aspecto específico, não seria esse um momento semelhante, o nosso momento semelhante ao do Gustave Flaubert, onde esse ridículo, esse tosco não vai só para essas outras questões, mas também pela arte. Nós achamos que não estamos vivendo em um período de inovações artísticas,
artísticas, nós não achamos que estamos evoluindo artisticamente, exatamente porque repelimos tudo o que é novo e colocamos como fora do padrão e não vemos o próprio ridículo, o próprio tosco da nossa realidade. No final das contas, depois de mais uma resenha com a melhor qualidade dessa vez, do Madame Bovary, e depois de ter lido junto com vocês no início do ano essa obra, se você ainda não está convencido, por que se deveria ler Madame Bovary? Em primeiro lugar, para entender como o feminino, o olhar feminino, passa a ser visto e considerado, especialmente durante essa virada do século XIX e XX, que vão produzir tantos pontos importantes para mudanças que vão impactar aquela época, mas que impactam a nós mulheres ainda hoje, para ter um prazerzinho estético, sim, apreciar um novo modo descritivo, realista de narrar, detalhista do espaço da realidade, que não é chato, mas que é cativante e envolvente. Talvez o mais importante dos três para mim nesse momento é que idealizar demais a arte é tão perigoso quanto idealizar o amor, as paixões. Aprecie a arte, seja ela literatura, teatro, música, por ela mesma. E veja as potencialidades que ela tem em si própria. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Este é o nosso mais recente comentário sobre Madame Bovary, um livro que você precisa ler pela atualidade absurda que ele tem, especialmente com agora 2022, não apenas por ser mais um aniversário modernista nesse ano de auge tão especial. Nos vemos sexta-feira para falar de um outro aspecto que até aparece aqui nessa burguesia rural, mas dentro da nossa literatura brasileira, que está muito recorrente, que foi também a viradinha de chave para o modernismo. Vou te dar algumas sugestões de leitura muito legal para você aproveitar um espaço, um ambiente específico. Vamos nos atualizando lá no @umagarota_quixotesca, o nosso Instagram, inclusive sobre as últimas leituras do nosso Ulisses para a jornada de leitura conjunta final desse ano. Enquanto isso, que possamos sair da biblioteca e ver muito além dos meios de ver.